Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Uma questão tem intrigado muitos de nossos irmãos neste final da Era da Graça. O teletransporte é possível? Se Deus ainda disponibiliza este recurso para dar mobilidade e livramentos, onde estão as referências bíblicas para apoiar tal fenômeno? Lembre-se que teletransporte é a transferência de corpos físicos de um lugar para o outro sem atravessar o espaço físico entre eles. É o recurso de mover-se instantaneamente de um local para outro. Os relatos de teletransporte instantâneo ou viagem com velocidade atômica são frequentes na Bíblia. O teletransporte sempre tem ocorrido em missões evangelísticas especiais. Não se trata de um poder locomotivo à nossa disposição, mas uma forma de livramento, pois quem aciona o gatilho é o dedo de Deus. Nos versículos 14 a 17 do capítulo 3 do livro de Ezequiel, temos um relato bíblico de teletransporte onde o Espírito de Deus trasladou Ezequiel para Tel Abib, próximo ao rio Quebar, onde ele cumpriu a missão de evangelizar os judeus exilados ali. Vejam o relato. Abre aspas, então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Então fui até Tel Abib, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e, durante 7 dias, assentei-me ali, perplexo, no meio deles. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Fecha aspas. Este é apenas um dos casos de teletransporte mencionado na Bíblia. Outro caso célebre está relatado no versículo 26 do capítulo 26 do livro dos Atos dos Apóstolos. Este episódio ocorreu com o evangelista Filipe. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Neste percurso, Filipe encontra um eunuco etíope que estava voltando para sua nação. Esse homem era um ministro das finanças da Etiópia, hoje a atual Núbia, uma área que se estende da atual Assuã, no Egito, até Khartoum, no Sudão. O etíope creu na pregação e foi batizado por Filipe. Então algo ocorreu. Filipe foi teletransportado da estrada entre Jerusalém e Gaza para a cidade de Azoto. Veja o relato do evangelista São Lucas. Abre aspas, e, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe apareceu em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Fecha aspas. Lembre-se que Azoto era uma antiga cidade litorânea de Asdod, localizada a cerca de 40 quilômetros ao norte da costa de Gaza e aproximadamente 95 quilômetros ao sul de Cesareia. Porém, o fato mais intrigante ocorreu com os 12 apóstolos. Lembre-se que Matias também estava com eles. Vejam o relato do evangelista São Lucas nos versículos 14 a 25 do capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Abre aspas, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública.
Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todos os detalhes deste livramento. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas, que estavam fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E, chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Fecha aspas. Este não fora apenas um caso de livramento. Aqui está bem claro que eles não saíram pela única porta que havia ali. Também está claro que, embora eles tenham experimentado uma visão de um anjo abrindo apenas uma porta do presídio, haviam ali várias portas que impediam o acesso a cada corredor, pois tratava-se de uma penitenciária pública. Logo está evidente que eles, ao atravessarem a porta da visão, foram teletransportados para a rua. Surge a importante questão: Deus ainda aciona o teletransporte para os seus filhos atualmente? Sim. Porém, a grande maioria de pastores de congregações locais não querem ouvir o relato destas experiências. Recentemente, o evangelista brasileiro e pastor Gino fora teletransportado de Cuba para escapar de um atentado. Poucas igrejas o receberam para testemunhar. Sabemos de seu relato através de uma gravação. Isto é lamentável. Há ainda outras situações em que o teletransporte foi necessário. Saibam que Deus jamais desejou que seus filhos fossem sepultados nessa terra. Houve situações em que nosso Senhor interveio e impediu tal constrangimento a alguns de nossos irmãos. Podemos citar como exemplo o teletransporte remoto de Enoque, Elias e Moisés. Se você não teve essa experiência e gostaria de experimentá-la, saiba que todos que fazem parte da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo serão teletransportados instantaneamente para Nova Jerusalém em breve. Toda honra, glória e mérito sejam devolvidas ao Senhor Jesus. Amém.